tarde, eu sou Márcia Frigério, estamos aqui para mais um programa Saúde One. E hoje a gente vai falar de um assunto que é da atualidade, são os problemas que essas enchentes, inundações ocasionam na vida das pessoas. E acho que todas as pessoas que moram em áreas costeiras, que tem um rio atravessando a sua cidade, ou que tem aqueles pontos de alagamentos, né, de enchentes, vai se interessar muito por esse assunto. A gente terá como convidado um médico infectologista para falar das doenças que poderão acontecer pós essas situações e também uma psicóloga para falar das questões psicológicas derivadas dessas catástrofes. Venham com a gente, vai valer a pena. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês dois hoje. Para mim é muito confortável porque eu tive a sorte de trabalhar com vocês dois na minha carreira profissional. Dr. Marco Antônio, trabalhamos juntos há umas 2 décadas atrás e por muito tempo na vigilância. E a Doriane, uma psicóloga que trabalhou conosco na saúde mental. Então, para mim é muito confortável falar de um assunto tão denso, tão importante para a atualidade, com pessoas que tenham essa referência toda. Aqui o nosso bate-papo é sobre esses problemas que as enchentes e inundações podem provocar na vida das pessoas. E para isso, antes deixa eu te apresentar o Dr. Marco Antônio. Ele é médico infectologista, formado pela Escola de Ciências de Volta Redonda, eu não sabia que você tinha feito no Rio. Residência médica no Instituto de Infecto Emílio Ribas, em São Paulo. Especialista em administração hospitalar e sistema de saúde pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, né, da USP. Atualmente você tem uma atuação na clínica de infectologia e vacinas, que é sua e de sua esposa, né? É uma clínica aqui em Santos. E você também trabalha no SAMU, que é um SAMU regional aqui para a Baixada Santista, que pega as cidades do Guarujá, Bertioga e Santos. Dr. Marco, é um prazer tê-lo aqui conosco. Márcia, boa tarde para todos os telespectadores. O prazer é nosso de estar aqui com você, com a Doriane, e estar aprendendo, passar alguma coisa do nosso conhecimento. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada pelo aceite. E a Doriane, ela é psicóloga clínica, formada pela Unisantos, né? Sim. Há 40 anos, então tem uma carreira e uma experiência muito grande. E a formação clínica sua é com base psicanalítica, né? Isso. A sua atuação hoje é no seu consultório particular, né? A gente depois coloca os endereços para vocês, porque as pessoas que nos assistem podem querer localizar vocês. Por isso é que a gente coloca endereços da sua clínica, do seu consultório particular. Mas Doriane também trabalha na Prefeitura de Praia Grande, na Secretaria de Saúde lá. E desde 2004 já, né? 2 décadas de trabalho pelo SUS. Já teve cargos de chefia na área de saúde mental, programa de IST/AIDS, foi subsecretária também de assistência à saúde, e em Santos tivemos o prazer de trabalhamos em 2011, 2012, você coordenava a saúde mental. É psicóloga atualmente da equipe EMULTI, antigo NASF, né? Isso. E preceptora de psicologia no programa de residência multiprofissional de saúde da família e comunidade de Praia Grande. Contato, depois a gente passa o contato de vocês. Esqueci de falar que o Dr. Marco também foi secretário de saúde no Guarujá. Então, olha o peso dos nossos convidados hoje. Eu queria começar falando desse assunto, baseado numa matéria que tivemos na Tribuna esse mês, agora, dia 14 de julho, onde fala: Baixada Santista é uma das áreas do litoral de São Paulo mais suscetíveis a ressaca, inundações e avanço do nível do mar. Essa urbanização intensa, né? Principalmente vocês dois que já tiveram cargos de gestão. É importante a gente sempre se dirigir às pessoas que vão vivenciar essas ações climáticas e principalmente os gestores que podem e devem fazer alguma coisa para prevenir algumas coisas possíveis.
essa urbanização intensa das costas, né, põe em risco diante de eventos naturais extremos, como ressacas, o avanço do nível do mar. E nós tivemos também uma pesquisa recente da Unifesp, junto com outros institutos, né, Instituto de Fundação para a Pesquisa, onde eles perceberam que resultados recentes destacam a necessidade de ações de gestão costeira sustentável e resiliente, que eles chamam, né? Achei interessante esse termo. Por conta desse endurecimento costeiro, esses danos todos que as pessoas estão cada vez mais construindo muito beira-mar, e a gente tem assistido essas catástrofes. Impactos ambientais, perda de habitats naturais e da biodiversidade. Já existe uma área que se chama ecoengenharia marinha, né? Mas acho que ainda precisa avançar, que serve à sociedade, mas também mantém a biodiversidade e os ecossistemas. Mudanças climáticas, né? A gente vivencia isso, não precisa nenhum grande estudioso perceber que a gente sente essas mudanças, se impactam na nossa vida. Com esse cenário, qual a opinião de vocês com relação às providências que deveriam ser feitas para que as pessoas, para mitigar pelo menos o impacto na vida das pessoas? Pode começar quem quiser, doutor Marco, Dorian. Bom, aproveito para cumprimentar vocês, é um grande prazer, estou aqui também para dividir, aprender. Com você, Márcia, é sempre um prazer estar aqui e com toda a população que nos assiste, tá? Obrigada. Então, é fundamental o que você está trazendo, né, com esse início, Márcia, porque a gente precisa mesmo pensar os desastres, as catástrofes como eventos desorganizadores, tá? E nesses eventos desorganizadores, eles são um alto potencial de atingir a saúde mental, sem dúvida nenhuma, e a saúde física das pessoas. Com certeza. E você está trazendo algo que depois também a gente pode aprofundar, que é a questão da vulnerabilidade socioambiental que estamos vivendo, né? Não só com as catástrofes assistidas, mas o que nós, da área da saúde, atuantes no SUS, né, podemos também pensar em prevenção. Perfeito. Então, né, passo a bola para a gente aprofundar na questão física. Nós vamos aprofundar. Eu acho que a Márcia falou muito bem. Nós temos os bolsões de miséria em volta da gente, né? Nós já vivenciamos, possivelmente nós não vivenciamos, porque a gente mora em outros lugares. Perfeito. Mas nesses bolsões de miséria já existe uma catástrofe. É uma catástrofe que a pessoa não tem um banheiro, né? Você vai nas palafitas em que rodeiam a nossa cidade, ali já é uma catástrofe. É a né? vulnerabilidade máxima. Máxima. Qualquer chuva já ultrapassa o limite para eles. Né? Então, se nós formos esperar uma grande catástrofe que ocorra em classe A, B, C, né? Aí tem uma outra providência, questão de marketing da informação com relação à situação a nível nacional, mas esses bolsões, eles já existem e a tragédia é diária. A gente perde crianças... Já está anunciada há muito tempo, né? Diária. Qualquer chuva que tem, a gente já tem um alerta nos morros, a gente já tem um alerta nas regiões de palafita, e a gente tem essas doenças permanentes, como hanseníase, tuberculose, que elas ficam, hepatite A, que elas ficam naquela região durante muito tempo. Então, é exatamente isso, a resiliência. Resiliência de quê? Do poder público, de trabalhar de forma eficiente em projetos que fiquem realmente por um longo tempo, e que não seja um projeto só por 4, 8 anos, Perfeito. Que seja um projeto para mais de 20 anos. E que uma gestão dessa continuidade é o que está indo bem da outra, né? Isso seria uma filosofia interessantíssima, né? Para os grandes países, acho que evoluíram dessa forma. Sem dúvida. Aí entra a responsabilidade dos conselhos municipais, tanto de saúde, de assistência social, os outros conselhos. Existem os conselhos. Foram montados os conselhos exatamente com o poder popular. Com essa atuação. E nós temos que clamar que a população realmente participe para que os projetos bons, para a mudança desse modelo, desse paradigma de não assistência a essa população que é desprezada, que ela seja realmente um projeto fidedigno àquilo que foi feito em qualquer época e que ele continue durante o tempo. Tem algumas adequações, mas que tenha um projeto de longa data. Você tocou num ponto importante social, que é assim, a questão do grito dos não ouvidos, né?
realmente, como você citou, tantos anos a gente vivencia essas questões. Quando a gente vê cartão postal de alguma cidade, de alguma praiana, você vê o lado bonito. Lado bonito. Né? Ninguém vai mostrar as favelas, os diques, né? Então é importante ter esse olhar. Eu acho que a gente, como gestor, já tivemos essa oportunidade de nos preocupar com essas questões difíceis de resolução, mas não impossíveis, porque tem essa sociedade organizada que também precisa exercer o seu papel. Eu penso muito nessas questões e na vulnerabilidade integral e na transdisciplinaridade, tanto para diagnosticar o problema como para cuidar do problema. E muitas vezes a vulnerabilidade não é vista, porque fica o cenário do bonito, que existe sem dúvida nenhuma. Mas como que essa vulnerabilidade realmente é cuidada, tá? Se a gente fala sempre assim, no plano micro, da vulnerabilidade do adolescente, que comigo não acontece. No plano macro político, acontece. Aconteceu em Minas, em Brumadinho. Aconteceu em Petrópolis, uma cidade serrana de turismo. E aconteceu o desastre no Rio Grande do Sul, em Mariana. Então, o que é que a macropolítica está se colocando para olhar para essa vulnerabilidade e cuidar dessa vulnerabilidade? E que aí afetou todas as classes sociais, né? De repente as pessoas se assustaram que estão vulneráveis também, mesmo quem está em situações menos desfavoráveis. Sim. A minha pergunta é o seguinte, a gente tem os vulneráveis sociais, né? Isso. E os vulneráveis desta geração, que são os vulneráveis de saúde mental, né? Porque hoje a gente não tem uma geração, pelo menos no meu modo de ver, você tem uma experiência, que tenha o mesmo espírito de luta do que uma geração passada. A gente vê uma grande gama de adolescentes, de coisa, que ainda tem a dificuldade de reconhecimento de que, olha, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer alguma coisa. E quando tem esses desastres, como se utilizar e fazer com que esses adolescentes, esse pessoal, se fortaleçam para essa questão de trabalho e de ultrapassar as dificuldades. Mas você sabe, doutor Marco, que eu tenho observado muito entre os jovens, eu entendo o seu ponto de vista, mas também nunca houve uma geração que pensasse tanto na questão do meio ambiente como essa geração mais nova. Isso nas escolas está sendo formada, essa filosofia. Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas hoje na formação dos jovens para a questão do meio ambiente do que quando esteve na nossa época. Nós desbravamos muito que individualmente ou por grupos de trabalho essas questões todas. Hoje há um interesse grande dos jovens pela questão do meio ambiente, porque isso que estamos passando hoje está nas mãos das pessoas da nossa geração, que estão atrapalhadas, que não estão conseguindo dar conta dessa gestão toda. Mas isso tem papo para bastante coisa. Com certeza. Olha, vocês percebem como é importante a gente analisar todos esses pontos de vista, as vulnerabilidades, e eu tenho certeza que todos nós estamos inseridos em alguma dessas vulnerabilidades. Doutor Marco Antônio, uma coisa que as pessoas comentam muito é, depois de inundar, porque é diferente enchente de inundação, né? As inundações, as enchentes são mais na beira de rio e tal. Como é que as doenças que poderão advir das pessoas que tiveram contato com essa água, normalmente água e alimentos, mas talvez o senhor nos traga mais algumas informações que a gente deva se preocupar. Que tipo de doenças a gente pode pensar quando passou por um cenário desse? Ou uma enchente no teu bairro, ou uma inundação de um rio, ou uma questão de avanço do mar para territórios maiores. Então, é importante isso. Toda e qualquer tragédia, o poder público tem que pensar em doença infecciosa e outras doenças de saúde mental. E em doenças infecciosas, você tem que pensar o seguinte: o tamanho da tragédia, né? Qual que é o tamanho? É um tamanho muito grande, população, então você vai precisar confinar as pessoas em algum lugar. Então você tem que pensar em doença respiratória, né? Tuberculose, as gripes, né? Doenças que são comum respiratório. Doenças de contato. A gente tem que pensar nas doenças de contato, de que uma pessoa tem algum tipo de uma doença que possa contaminar o outro. Por exemplo, tem uma diarreia,
que são as doenças diarreicas. Por diarreia, por bactéria, porque a água fica contaminada, você tem... E aí pode ter uma doença de contato, principalmente a hepatite A. Ah, tá. Né? Você pode ter uma doença. As doenças pela água, leptospirose é uma delas, que é a mais importante, que é a doença que você tem um risco muito grande, principalmente quando tem enchente. Porque a gente tem uma população de rato muito grande, e na urina do rato, se o rato estiver contaminado com leptospira, as leptospiras entram em contato, dependendo do paciente, pode evoluir para uma leptospirose muito grave ou pode ser uma leptospirose mais branda. Como faz o diagnóstico disso, doutor Marco? Quando o senhor falar dessas doenças, se puder já nos alertar, que sintoma a gente pode ficar alerta e buscar atendimento, que tipo de exame é feito para confirmar esse diagnóstico? A primeira coisa em doença infecciosa é febre, né? Tá. É importante primeira coisa é febre, doença infecciosa. Tem febre. Diarreia a gente já sabe. O brasileiro bom já sabe o que é uma diarreia. E a da leptospirose, geralmente, dá o amarelo nas vistas, assim como dá na hepatite também, né? Pode ficar amarelo, a pessoa fica cansada. Na leptospirose tem uma característica muito importante, que é dor nas panturrilhas, né? Na famosa batata da perna, que o pessoal fala, uma dor intensa, né? E pode parar de urinar, que é isso, que aí a pessoa começa a sangrar. E as doenças de vetores. Chikungunya, dengue, né? E aí também tem essas doenças. As pessoas em si, quando ficam confinadas, a gente tem que ficar em alerta com as doenças respiratórias, como eu falei, e também de contato. Se alguém estiver doente, tem que isolar. Então é um trabalho muito intenso, né? E o que faz adoecer, já vou passando para a Dorian, também é a perda. A perda, né? A perda de alguma coisa, a perda da casa, a perda de coisas materiais, né? E também tem a parte que você vai descaracterizar, a pessoa perde as referências dela. O que é as nossas referências? Família, casa, a gente tem uma referência. Documentos. E quando você perde isso, e você não está preparado, porque ninguém está preparado para perder nada, nem um alfinete dentro de casa. Onde é que está o meu alfinete? E você tem que lidar com tudo isso. A facilidade de você hoje, depois de 35 anos, de adoecer por essas coisas é muito grande. Então, nós temos que trabalhar tudo em conjunto, social, psico e principalmente nas doenças infecto-contagiosas. E também temos que lembrar, antes de passar para a questão psicológica, a questão dos animais peçonhentos, né? Porque junto com a avalanche, de água e terra, vem cobra, aranha e escorpiões. Então, a gente soube isso lá no sul, quantas pessoas, mesmo aqui perto de Ubatuba tivemos esse problema, quantas cobras, aranhas picaram as pessoas. Quer dizer, as pessoas preocupadas, só, não morri afogado, não morri soterrado, tô bem. E aí, de repente, veio mais esse problema para enfrentar. Isso. Dos animais. Animais peçonhentos, né? Animais peçonhentos. Então, você tem que ter também, que é uma coisa importante, o preparo do pessoal de saúde para fazer esse atendimento, né? Nós tivemos há pouco tempo um estudante de medicina daqui de Santos que morreu no Morro de São Paulo por uma suposta picada de aranha marrom, né? Suposta, porque a gente fica meio assim, aranha marrom mata muito pouco e tal, mas o que foi informado é que ele faleceu por uma picada Olha só. de aranha, né? Na época de férias. Talvez tinha alguma outra comorbidade, mas não se sabe ainda. Então, mas aí eu falo do preparo do profissional de saúde para fazer esse tipo de reconhecimento. Para identificar, nunca desprezar sintomas, né? Isso. Então, na verdade, os agentes municipais de saúde, os médicos, vamos dizer que você estava falando da região metropolitana, deveria ter um fórum de preparo, de discussão, para que se tenha. Pode ser que se passe e não vai ter nunca isso. Mas aí a gente aprende lá que o seguro morreu de velho, né? Não, e quando tem, se a gente não estiver preparada, a perda é imensa. E somado a tudo isso, nós tivemos perdas de vidas, né, doutor Marco Antônio, a Dorian, em que as pessoas também se sentiram muito mal, psicologicamente falando, porque não conseguiram salvar os seus entes queridos, os animais que tinham. Então, também tem a questão da impotência diante de uma catástrofe dessas, né? Com a dimensão que a gente viu do Sul, mas catástrofes menores já têm esses impactos, né?
infelizmente, muito tristes da gente assistir. Antes de passar ainda para a questão, você falou muito dos comprometimentos de serviços locais, tanto os públicos, serviços públicos, como privados, estarem melhor preparados para esse atendimento. No SUS, quais seriam os serviços que vão recepcionar essas pessoas? A princípio, se for um atendimento, é de urgência mesmo, que leva para um local de isolamento. Se não precisar isolar, qual o serviço que abriga? É a atenção primária? Como é que a gente poderia orientar as pessoas para procurar assistência? Porque às vezes passou uma semana, um mês, a pessoa começou a sentir alguma coisa agora, né? Porque tem coisas que vêm tardiamente. Quando você tem uma tragédia, é isso que eu falei, tem que dimensionar a tragédia, né? Tá. Você precisa ter um setor que vai fazer essa dimensão da tragédia, né? O setor que vai gerenciar a crise. Sim. Porque quando você tem uma tragédia numa região, o serviço de saúde também pode ser atingido. Sim. Então, não, vamos fazer vacina. Só que o setor de vacina está alagado. Isso. Vamos no posto de saúde. Só que o posto de saúde acabou. Está embaixo. O hospital está alagado. O que nós vamos fazer? Exato. Então, esse projeto ele tem que ser feito de uma forma para fazer hierarquia, né? Hierarquização da saúde para aquele projeto. Então, por exemplo, aqui região metropolitana, a GEM seria responsável de estar preparada para ter o plano de ação para uma tragédia dentro da região. Para ser acionada imediatamente. Para ser acionada e assim, já monta a sala de crise, já chama as pessoas que são elegíveis para fazer isso, as cabeças pensantes da coisa, e vamos desenhar de que forma nós vamos fazer isso. Em 2010, no Guarujá, nós fizemos isso, uma experiência que eu trouxe da área militar, nós trouxemos isso e que nós fizemos o primeiro hospital de campanha. Nós fomos apresentar até em São José do Rio Preto, o Ministério da Saúde pediu para que fosse apresentado no Ministério, que hoje o pessoal utiliza muitos hospitais de campanha, utilizaram para Covid. Até para vacinas, né? Isso, em 2010 nós utilizamos o hospital de campanha. Por quê? Porque a rede básica nossa não tinha sustentação para segurar aquilo. E hoje também, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um setor de crise, observamos que nós temos que montar um hospital de campanha. E aí salvou muitas vidas. Assim que montou o hospital de campanha, parou. Então, esse projeto ele tem que estar pronto. Mas a gente isso não tem que ter dúvida Você disso. citou que foi em 2012. 2010. E aí mais uma preocupação. Isso se manteve? Porque isso é uma coisa que... Não, olha, eu vou até falar um negócio que vai dar uma repercussão. Alguém daqui da região metropolitana sabe se alguma das cidades da região metropolitana entraram em epidemia de dengue? Porque essa foi a maior epidemia do país. Mais de 6 milhões de pessoas foram contaminadas. E na região metropolitana, eu faço uma pergunta, alguém sabe se alguma cidade entrou em epidemia? Não, silêncio. Um silêncio, porque ninguém sabe. E aí as pessoas questionam o seguinte, e a vacina? Está em baixa, está isso, está aquilo. Ué, mas nós não entramos em epidemia, como é que as pessoas iam tomar vacina se não tiveram? Está acontecendo no Brasil, está acontecendo aqui. Tem que ser declarado essa situação, né? Real, para as providências serem... O que eu quero trazer para cá é do poder público a divulgação da situação, não só isso, da preservação do bem-estar de quem mora naquela região. Né? A transparência, é isso. Transparência, perfeito, doutor Marco. E assim, para essas questões que você disse dessas doenças todas, nós temos medicamentos para elas. Hoje não estamos tão desprovidos de medicamentos para curar essas doenças oriundas dessas catástrofes. E vacinas, nós teríamos para atender demanda, porque aí já ocorreu o caso, mas você pode vacinar as pessoas que ainda não tiveram essa doença. Tem vacinas, para qual delas a gente teria vacinas hoje pelo SUS ou particular? Eu sei que você tem uma clínica de vacina, então é legal as pessoas que estão nos ouvindo também saberem o acesso que eles possam ter pelo SUS e também nos serviços privados. Então, Márcia, aí é outra história. Eu tenho realmente uma clínica de vacina, mas eu sou 35 anos de SUS. Eu sou a favor que quem toma na clínica toma porque quer. Sua experiência que é uma viva outra dessa coisa. Sua dedicação. Então, eu acho que essas vacinas, elas têm que ser disponibilizadas também no serviço público, né? Se tem uma situação dessa, você vai ter que deslocar
serviços do Estado, do governo federal, na logística, para que você dê acesso àquela população que mais precisa. Então, hepatite A tem, né? Tuberculose tem que disponibilizar máscara. Dengue hoje tem a vacina, mas a vacina está muito restrita, porque empresas têm poucas vacinas e o governo colocou de 10 a 14 anos, mas numa situação dessa daí, como a situação de epidemia que a gente teve, não pode fazer vacina acima de 60 anos. Mas tem que disponibilizar, por exemplo, repelente. Situação especial. Mas você tem repelente. Então, quem mora numa situação, num bolsão desse, o governo público tinha que disponibilizar repelente. Correto. Né? Importante então, isso aí. Você tem medicações e antibióticos, você tem profissionais competentes e tem programas, protocolos dedicados a esse tipo de doença. Então, por exemplo... Falta chegar a todo mundo. Animais peçonhentos, o Butantan, a gente tem um Butantan aqui no estado de São Paulo. Então, de disponibilizar, eu acho que não tem grandes problemas com relação a isso. E os gestores têm que estar atentos a essas mudanças todas, né? O que foi há 30 anos atrás não é o que está acontecendo hoje. As pessoas têm que rever os seus programas, né? Para adequá-los a essa realidade. Eu acho que a Doriana vai concordar comigo. A Doriana já não está falando, mas assim... Vai que depois ela vem falar. Mas ela vai concordar. Então também não vamos falar, mas a Doriana vai concordar comigo. Infelizmente ou felizmente, cada vez mais, a gente vê que gerenciar a saúde tem que ser por profissionais, né? Tem que ser por profissionais, né? Saúde, educação. Perfeito. E ação social, né? E profissionais que se mantenham naquela função para criar vínculo com a população, né? E serviço público. Cada hora ter um profissional diferente. E serviço público tem excelentes profissionais que ficam à margem do político, que ficam muito à margem do político e não conseguem desenvolver o que realmente poderia ser desenvolvido. Porque, Márcia, vou falar uma coisa para vocês, dinheiro tem, tá? Perfeito. Sim. Dorian, a parte agora que tanto eu achei interessante trazê-la para esse bate-papo junto com o Dr. Marco Antônio, que tem essa visão, porque pelo que eu conheço há tantos anos trabalhamos juntos, ele não fica só na questão só física mesmo, ele não só pensa nas questões psicológicas, sociais, como tem experiência na área de gestão. Então, assim, vocês dois estão completando um assunto para mim muito interessante. Por quê? Como é que é a psicologia numa crise? Como é que o psicólogo entra nessa equipe de gestão de crise? Será que os gestores maiores pensam nessa equipe multi em colocar um psicólogo junto? Ou só vai lidar com médico, enfermeiro, aqueles mais óbvios, né, para as questões de saúde? Como é que a psicologia está hoje? Pessoas podem manifestar problemas psíquicos, tanto individualmente, pelo que a gente percebe, como coletivamente. Como é que isso tem pensado? Você já teve acesso à gestão em Praia Grande, aqui em Santos. Como é que é isso? Qual o impacto emocional e psicológico nas pessoas? Bom, o impacto... Parabéns primeiro, doutor. Obrigado. Né? De ter essa visão tão ampla e da importância do SUS, né? Em todo momento. É fundamental, Márcia, né? Além da catástrofe e dos desastres, a gente se fala demais em saúde mental hoje, mas não se fala como realmente cuidar da saúde mental. E qual o acesso que as pessoas têm a esse atendimento? Qual o acesso que tem, ou seja, qual a acessibilidade? Então, a gente vê programas hoje dentro da atenção primária, onde a gente sabe e tem a experiência de quanto a atenção primária ela é potente, e eu concordo totalmente com o senhor, doutor, né, como é necessário ter uma gestão de crise e como seria, né, importantíssimo que a região se organizasse para isso. Né? A gente é uma região metropolitana. Não com tem... apenas 9 municípios, né? Não está conseguindo essa organização toda. Imagine outras localidades do Brasil que tem mais de 100 municípios. Sim, e que fosse com uma facilidade a acionar e ter realmente protocolos, né, e projetos estabelecidos de como agir diante de uma situação de crise. E que quanto mais profissionais, né, no sentido transdisciplinar, pudessem atuar, mais, né, efetiva seriam as ações. Então, saindo da situação de crise, a gente pode perguntar para os municípios da Baixada, da região metropolitana, quantos psicólogos existem na atenção primária? Começa por aí. Quantas equipes multi
profissionais existem hoje na atenção primária. Então se fala de saúde mental, mas o acesso é muito restrito. E vale até para outros psicólogos que estariam necessariamente nessa equipe, educadores físicos, nutricionistas, que também a gente sente então, que não há um investimento. O cuidado orgânico, sem Dorian, dúvida. Eu vou querer muito continuar. A gente só vai dar um intervalinho. Eu conto com você, é um intervalo breve e a gente continua esse assunto que vocês já perceberam a densidade, o conteúdo de informações. Vamos aproveitar mais dos dois, tá? Venham logo com a gente para o segundo bloco. Muito bom. Estamos aqui voltando, já instigados por tanto conhecimento que o Dr. Marco Antônio já nos passou. Dorian, psicóloga, com grande experiência em gestão de pessoas, em gestão de cuidado. Dorian, a gente estava falando agora sobre as questões psicológicas, o impacto emocional. E você disse há pouco, né, que muito se fala de saúde mental, mas que a gente efetivamente vê pouco as equipes completas com psicólogo, onde o Dr. Marco Antônio citou em gestão de crise. O psicólogo está lá? Será que foi pensado? Pois é. E o quanto, né, no dia a dia, se não temos esses profissionais, e a gente está dizendo de programas desenhados do Ministério da Saúde, e por sua vez do Estado e do município, né, a gente tentar cada vez mais ver a gestão tripartite do SUS, enfim, de toda essa situação, e não se incentiva de fato, né? Se diz que o cuidado da atenção primária é integral, mas ainda... E que a rigor resolve 80% dos casos que são procurados. Porém, ainda, entendeu? Essa equipe está... É muito restrito. A quem? A quem? Essa necessidade. Certo. Né? Do lugar, hoje, meu de fala, eu estou numa equipe multi, que atendo, né, diretamente a população. Uma região. E uma Que região. tem o privilégio de ter uma equipe completa. Isso. E o quanto a gente possibilita, né, cuidar na unidade de saúde próximo à casa da pessoa as suas questões mentais. E né? para todos, né? O antigo médico de família que a gente falava antes é o cuidado do idoso, da criança, do gestante. De todos. De todos daquela localidade. E hoje, né, também com a residência médica, com a residência, né, da psicologia e as residências multiprofissionais, traz a experiência desses profissionais que estão sendo formados nessa visão integral. Então, hoje, onde tem equipe multi e médicos formados nessa visão integral, além da medicação, quando necessária, dos transtornos mentais leves ou até graves, já traz junto essa possibilidade do matriciamento, né, que depois a gente pode pode até explicar isso aí. Eu acho que é interessante as pessoas entenderem que a atenção primária, antigamente falava muito atenção básica, saúde, porque de básico não tem quase nada. A gente sente a luta grande, eu até queria dar essa introdução, porque eu também trabalhei na atenção básica, né, antigamente, agora atenção primária à saúde, e percebo o quanto a gente fazia, mas que não tinha... não aparecia muita coisa, Sim. Mas é porque a gente também não tinha equipes completas. A gente percebe vários movimentos da região, acho que do Brasil todo, na atenção primária, de formar essas equipes multi, que eu acho que essa é a grande saída. Trabalhar com a gente de prevenção, eu acho que essa é a grande saída. Mas assim, você sente, Dorian, hoje, que as cidades estão organizadas ou ainda tem pequenos polos acontecendo satisfatoriamente, outros ainda precisam de investimento? Sim, eu acho que é tímido. Vamos chamar assim. É tímido. Gostei da sua delicadeza. Então, eu acho que nós temos as ferramentas prontas. Não precisa inventar a roda. Já inventaram. É só colocar para rodar. Mas tem que alguém empurrar essa roda, né? Exato. Então, há residências, né, na região, por exemplo, multiprofissionais, além das residências médicas, mas não é um concurso específico para esses profissionais que já estão habilitados, que já passaram 2 anos na residência, se profissionalizando e sendo competentes, com uma visão matricial e não uma visão simplesmente de atendimento, não
estou negando a necessidade, mas na hora em que você amplia o matriciamento numa discussão e você E termina a troca, com... né, entre os profissionais? Exatamente. E você termina com o modelo antigo de você encaminhar, a gente não encaminha, a gente compartilha. A gente discute a integralidade do indivíduo. E quando E a compartilha, vai necessidade- atrás para ver como é que desdobrou isso, né? Exato. O vínculo continua com aquela Exato. equipe. Na minha experiência, né, junto com os residentes e os médicos participam e as enfermeiras dos grupos de psicologia. E é fundamental, porque eles também estão escutando de uma outra forma aquele paciente que, no momento onde eles indicaram para o grupo, eles vão ampliar a escuta. E aí o E matriciamento... alguns pacientes têm voz nesses grupos, também opinam. Total. Eu Né? queria perguntar um negócio pra você, Pois Doriana. não. Pode ser? Pode, Claro. Doriana, é interessante você estar falando matricial. Minha pergunta, no serviço público, como é que sai a sua experiência? Quem cuida de quem cuida? Outra questão importantíssima, No serviço público. doutor. Porque assim, a carga é muito grande para a saúde mental, né? Isso. E aí você tem um evento, que uma tragédia muito grande dentro de uma cidade. Isso. As pessoas se colocam da saúde mental para cuidar. E Isso. depois quem é que vai cuidar das pessoas Das que pessoas cuidam? que Porque cuidam. elas não são insensíveis. Isso. Né? Elas carregam depois essa bagagem com elas. Quem é que vai cuidar delas? Então, Existe isso? existe, de novo, existe os projetos, não existe a prática. E eles não são difíceis. A gente precisa entender... Boa pergunta. Muito boa pergunta. Porque, por exemplo, as tecnologias, né, finas, elas não são custosas, mas elas são fundamentais. A gente E resolutivas, poder, né? e resolutivas. A gente poder, e depois eu entro na questão da tragédia, mas Tá. no dia a dia, a gente poder trabalhar com as equipes, fazer compartilhamento, fazer cada um a sua parte ali no cuidado. E numa tarde, você reunir as equipes e você ter ali uma troca de experiência, Como amplia a visão? Nossa. onde você possa, cada profissional, acolher o outro profissional e o sofrimento do outro profissional. Que custo tem isso, doutor? Porque tem que estar preparado para atender toda Não, essa e o tragédia que a tempo, gente vive humana, né? Isso. A gente discute muito tempo, né? Isso é no time real. Time real. Exato. Não Não precisa esperar, daqui um mês você volta pra gente conversar sobre Porque isso. é uma coisa muito simples, até para quem está em casa, que é uma pessoa mais humilde para entender, é como você pega uma esponja para lavar a louça. A esponja é o profissional. Você lava. Uma hora a esponja não tem mais jeito. Isso. Você joga fora? Não. Você precisa reciclar aquilo. Isso. Né? Você precisa aproveitar. Então, é uma questão muito importante, porque os profissionais da região, possivelmente da saúde mental principalmente, por um número muito pequeno, estão sobrecarregados já. Muito. Aí vem uma tragédia. E adoecidos ou já, né? enchente, Eles têm alguma várias coisa. matérias Adoecido. mostrando o quanto estão O adoecidos. burnout é uma realidade. Burnout. E precisam de tratamento. Sim, sim. E esse cuidado... E a poderia- instituição deveria fazer isso. Assim como a instituição pensar, nós temos a obrigação de dar uniformes. Isso foi uma época, lembra? Hoje já não. Sim. Mas assim, a instituição precisa cuidar dos seus cuidadores, né? E não precisa chegar no burnout. Porque se você tiver uma roda de conversa acolhedora, você minimiza, você troca, você entende a dor do outro. E aí a gente pode passar do micro para o macro de uma catástrofe, de um desastre. E perceber características mais graves numa conversa dessa, porque às vezes a pessoa não explicita os seus problemas. Esses são os mais graves. São as pessoas que vão interiorizando os dramas e aí tentativa de Silencia. suicídio, e o que a gente tem vivenciado hoje, né? A outra coisa que eu vou perguntar para a Doriana é o seguinte, o tratamento ou acompanhamento individual, o pessoal tem uma linha. Só que no serviço público, o tratamento tem que ser, na sua maioria das vezes, um conjunto. Isso. Né? Aquele Djokovic, que é o psiquiatra, ele já falava que quando você fazia uma roda de conversa, que as pessoas com os mesmos problemas, elas conseguiam passar melhor a situação do que qualquer outro profissional que fizesse individual. Porque alguns falam, outros não.
E aí o que não fala E aí, se sente. Exatamente. Como é que você vê isso, por exemplo, numa tragédia? Como é que o profissional de saúde mental vai trabalhar? Claro, vai ter casos de trabalhar só com a pessoa, no individual, e como é que vai trabalhar no coletivo? Porque tem alguns profissionais que se negam. Não, coletivo não, eu perco. Como é que a gente que gerencia saúde utiliza o profissional numa situação dessa para trabalhar com o coletivo? Então, obrigada pela provocação. Você viu que eu trabalhei, né? Perfeito. Então, dentro de uma tragédia, vamos lá, as pessoas entraram numa realidade totalmente inesperada. Assim como as respostas que essas pessoas irão dar também não são iguais. Em primeiro lugar, a gente precisa olhar para a subjetividade. Então, Perfeito. pessoas que vão entrar num medo extremo, assim como pessoas que vão entrar numa agitação de atividade extrema. Ou numa raiva, numa negação. Numa negação, ou então numa agressividade hetero ou, né, interior, né, de si próprio, assim como também, então, dor é dor. E aí todas as pessoas que vão trabalhar nessa condição precisam estar treinadas para que não tenham nenhum preconceito em relação à dor do outro. Dor é dor. A minha dor não é maior nem menor que a sua. Perfeito, não se mede a dor. Não se mede a dor. Então, neste momento, a disponibilidade da escuta é fundamental. Perfeito. Seja ela num abrigo, seja ela na calçada, seja ela onde for possível. É o acolhimento. Né? O acolhimento e a escuta. E uma escuta aonde seja empática. Eu não estou aqui medindo o que você está me dizendo. Eu estou entendendo o que está doendo. Né? E a dor, ela se manifesta de várias formas, inclusive na negação. Né? E como que eu vou acessar tudo isso? E numa tragédia, ou nesses desastres de grande monta, né, eu posso ter uma escuta e te oferecer água. Eu posso te oferecer alimento. Eu posso te oferecer aquilo que você está precisando. Eu não vou entrar dentro de uma técnica X ou Y. Eu vou numa relação de acolher a sua necessidade. Passado as necessidades, e ainda quando o senhor colocou, né, a questão dos abrigos, a questão, e que, né, a gente vê que nessas situações as pessoas vão para as escolas, vão para um lugar coletivo. E aí a gente pensa naquelas pessoas com maior vulnerabilidade, inclusive de transtorno mental, né? O que o senhor trouxe de todas as doenças fundamentais, de que cuidados que a gente tem que ter, mas que cuidados que a gente tem que ter nesses lugares que essas pessoas serão acolhidas, com pessoas com transtornos mentais graves, com autismo, com esquizofrenia. A dimensão. E nós não falamos dos profissionais, dependendo do tamanho da tragédia, que também estão com dor. Exato. Mas estão atendendo outros com dor. E moradores do lugar, também passando Moradores, pela isso, mesma são dor. moradores, perderam casa, perderam parentes, família, perderam animais de estimação, perderam... Isso. E o luto, guardam sua dor para ajudar do outro. para ajudar do outro, né? E o luto, né? O luto de você perder pessoas muito próximas, sabe? De você perder bens materiais, mas era o que você tinha, que você construiu, né, ao longo de sua vida, sabe? Nossa, isso me bate tão fundo que assim, eu não consigo me imaginar perdendo tudo isso que durante a minha vida eu construí, que eu sinto que as pessoas, né, se sentem confortáveis com isso, quer dizer, perder teto, perder todos os bens, documentos, fotos. Eu sou de uma geração que foto para mim é fundamental. Eu olho até hoje fotos dos meus familiares, mesmo os que não estão mais conosco, porque é lembrança. Sim. E as pessoas tiveram tudo isso apagado, né? Parece que tem que começar do zero. Isso. E que zero é esse, né? Quase um, menos 10. Exato. E aí a gente precisa entrar realmente na questão da resiliência. Isso. E é fundamental. Cada um vai responder de um jeito. Não dá pra gente, né, colocar em termos de subjetividade que você vai responder como eu, porque vai depender
da sua questão interna, do seu mundo interno. Como você vai responder a essas questões, tá? A partir daí, como que você vai lidar com a sua possibilidade de adaptação e transformação, que é a resiliência? Qual é o seu histórico resiliente que você tem? E aí, eu acho que a gente amplia, né, para uma situação desastrosa, mas qual é o papel dos pais? Qual é o papel do governo de promover resiliência para as pessoas? Qual é a atenção que isso está tendo, né? Qual a atenção que isso está tendo? Entende? Como é que você forma filhos resilientes? Como é que você, né, forma situações em que eles se adaptem e sejam, né, fortes o suficientes para transformações que a vida traz? Isso que você fala me preocupa ainda mais, Dorian, porque a gente está vindo de uma geração em que o que nós não tivemos, nós quisemos garantir totalmente para os filhos. Então a gente criou uma geração que lutou pouco para ter o que tem hoje, né? A gente proporcionou muita coisa, mas essa resiliência, será que a gente não falhou em acordá-los para isso? Porque isso é um potencial muito individual, né, Dorian? Sim, será que a gente favoreceu que ele se desenvolvesse nessa questão? Pode falar. É na linha da Márcia, é isso. Eu vejo hoje muita gente jovem, porque o contato que eu tenho na faculdade com os jovens, fazendo terapia, né? Ainda bem. Não, mas na minha época não tinha esse acesso, Sim, né? sim. Eu acho que esse acesso é importante, muito Vamos importante. pensar se não tinha essa necessidade. A necessidade talvez tivesse. Exatamente, exatamente. Mas é aí que eu queria falar com a Doriana. A gente tem problemas na vida durante a vida. A gente tem problemas Sim. que precisa. Sim. Mas também a gente tem problemas que não precisa, eu acho. Sim, sim. Né? E às vezes eu conheço gente da minha própria família, está com 30 anos de idade e tem 20 anos de terapia. Mas cada momento da vida tem um problema. Então, aconteceu uma tragédia, tem uma tragédia. Então, eu preciso para aquela questão do luto. Sim. Acabou daquilo? E a Vai ter solidariedade outro para cada problema. momento, né? Que Eu a gente queria não saber da é... Dorian isso. A nossa força não é inesgotável. Se isso é contínuo ou tem uma interrupção dentro disso? Eu tive uma tragédia, é isso que eu quero chegar no ponto. Eu resolvi aquela situação, eu acho que está bem, eu preciso ter alta. Sim. Tem alta ou não? Olha, É isso que eu queria a saber alta depois é do TG. muito discutível. Isso, é Tá? isso. Eu Então, quero aprender também. Tô Isso, aqui pra a aprender. alta, né, na questão da saúde mental, ela é muito discutível. A gente pode cuidar de uma situação de crise, sem dúvida nenhuma, lidar com aquilo, a pessoa perceber Fortalecer os para seus aquilo. conteúdos para a luta e para a dor, que é fundamental você reconhecer a sua dor, para você reconhecer o seu potencial. Sim, E que as coisas ferramentas caminham- você usaria e em cada ferramentas situação. que você utiliza. E essas Certo. ferramentas são dadas durante a vida, né? Quando eu tenho uma dor, um bebê tem uma dor, e ele é devidamente alimentado, sabe? E devidamente acolhido, ele tem um modelo. Então é diferente de Bom um esse bebê, exemplo. de uma criança mimada. Uma criança mimada são pais que não dão condições de crescimento para aquela criança. Não é de acolhimento, carinho, afeto e desenvolvimento. Coisas diferentes. Uma criança que também tem várias condições, né, de não ter o acesso às suas necessidades, ela também, entendeu, vai possibilitar sofrimento. Porém, tem pessoas que conseguem se superar. Elas Sim, têm sim. uma condição interna de superação. É muito individual, né? É muito individual. Mas a gente Há pessoas que saíram de situações familiares dramáticas e conseguiram Sim. ter forças ou superaram algumas questões. Outros não tiveram um terço dos problemas e têm essa fragilidade, né? Isso, tem uma condição. É muito complicado É mesmo. muito. Concordo com o Dr. Marco Antônio. A É. gente fica... Então a alta é muito questionável, porque vai depender de cada um. E tem pessoas, por É exemplo, desejável que ele tenha alta para ele usar as ferramentas que ele já adquiriu num Sim. período para Sim. que ele prossiga. Talvez volte, né? Com uma outra situação, outra um situação. outro start e tal. Aham.
Mas é desejável até, as pessoas não precisam ficar... É igual médico, né? A sua área seria assim. É desejável que o paciente saiba se prevenir, reconheça os sintomas, para ele próprio, na casa dele, já tomar providências, não é? Porque cada vez ele ligar para você e correr para a sua clínica... Mas a minha dúvida fica entre o público e o privado, né? A gente, por qualquer... Vamos falar de segurança. A gente está falando de insegurança. Se tem algum tipo de assalto, alguma coisa, a gente sente uma insegurança aqui de pegar um celular. Quem mora numa comunidade, tem tiroteio, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então, na verdade, a gente pensa o seguinte, ele é mais resistente do que o outro que desenvolve uma síndrome do pânico porque roubaram o celular dele aqui. Ou não? Porque ele Como é que vigiou, isso acho que menos. funciona se ele sente... Lá tem uma insegurança absurda. É tiro todo dia, polícia, é não sei o quê, é morte. Mas ele foi treinado a reagir, né? Ou, na verdade... Treinado no sentido da vida. Assim, com a questão da tragédia. Com a questão da tragédia. É aí que eu quero Novamente, o que a gente reconhece como dor e pânico de cada um? Porque talvez não haja uma manifestação verbal ou uma manifestação emocional. Mas a gente pode ter pessoas extremamente adoecidas fisicamente, de uma enorme fragilidade. Sim, é isso que eu quero dizer. E isso é uma resposta à sua condição de lidar com aquela violência urbana diariamente. Porque a lagoa aqui é na costa, todo mundo vai reclamar, xingar, porque não consegui ir com o carro, não sei. E lá na periferia, como é que faz? Pois é, as pessoas também, mas elas podem... Hoje a gente vê, voltando, né, para o público, e a gente está fazendo aqui um panorama generalizado, uma miscelânea. Mas voltando para o público, doutor, pós-pandemia, as unidades estão lotadas diariamente. O que significa isso? A gente passou por uma pandemia. Alguns hoje negam a realidade da pandemia, mas a gente ainda não terminou a pandemia. Exato. Assim como no Sul ou nas grandes tragédias, não terminaram os problemas. Os problemas continuam. E os problemas de saúde mental muito agravados. E a gente olhando hoje para o mundo em que nós estamos vivendo, o pós-pandemia gerou uma agressividade absurda. As relações são muito mais intolerantes. As pessoas talvez coloquem isso, né, numa situação polarizada política, mas se a gente aprofundar além da polarização, talvez a polarização seja o lado da manifestação da agressividade que nós estamos vivendo no pós-pandemia. Será que as pessoas tiveram a profundidade? E um risco grande de normalizar isso, né, Doriane? Isso me preocupa. Todos nós passamos, né? E nós da saúde que estávamos na linha de frente, todos nós passamos pelo medo e pelo pânico. Como que a gente digeriu isso? Como é que a gente viveu isso? Então, e como que a população hoje, por que será que essa intolerância? Tá? Então, eu acredito que esse olhar macro, né, da resiliência comunitária, porque também a gente precisa dessa resiliência comunitária. A gente precisa, né, de que a comunidade aceite a dor. Num dado momento, a comunidade estava toda solidária, vamos chamar assim, as dores. Mas depois passa por esse processo que a gente está vendo um processo de muita agressividade e intolerância. A gente às vezes fala que a memória é curta, né? Que as pessoas têm uma pouca memória do que ocorreu. Não sei se por necessidade de abafar o caso e querer negar a situação, ou se é uma displicência mesmo, né? A gente percebe muito isso. A gente sabe, né? Chega um momento que a saúde mental não aguenta a dor. E a gente precisa, né? Espairecer. Dar uma, sabe? Abre um parênteses nesse momento. E talvez hoje, né, a população esteja, né, vivendo um pouco nessa, entre aspas, negação. E qual seria a sugestão que você daria para as pessoas que precisam de um acolhimento, para os gestores que têm essa máquina que poderia sugerir alguma ação,
Porque assim, quando a gente lê em psicologia das emergências, né, eu para entrevistá-los, eu tive que dar uma estudadinha, né, gente? Eu não poderia ficar na frente de dois especialistas. Eu percebi que nesses textos que eu lia da psicologia de emergência, desastre, eles falam muito da questão dos atores sociais serem protagonistas, em que você dá para eles subsídios para que eles desenvolvam, né? Tenham a oportunidade de se desenvolver. Porque não dá para a gente cuidar de todo mundo a todo momento. As pessoas vão ter que descobrir ferramentas para se autodesenvolver diante de crises ou diante de situações corriqueiras. Como é que você vê isso hoje? Está sendo feito um trabalho assim? Sim, no Sul está sendo feito. O Ministério da Saúde fez parcerias com o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, fez outras parcerias e está sendo feito. E de que forma que isso é feito? Então, no primeiro momento, né, foi feito essa escuta, está sendo feito essa escuta e olhando para as necessidades ali. Tanto é que em algum momento precisou dividir os abrigos, né? Fazer abrigos femininos, porque estava tendo abusos sexuais dentro dos abrigos que estavam acontecendo. Dramática a situação. Muito dramática, muito dolorida. Então, a partir dali, você vai, né, trabalhando essas questões, vai trabalhando as questões do luto. E esses profissionais fazem essas rodas de conversa em algum momento, para que eles possam também se acolherem. Certo? Ou chorarem, ou dividirem as suas angústias, as suas tristezas, todo esse trabalho forte, né? Todo esse trabalho de fundamental empenho. Então, continua, né? O Conselho Regional optou principalmente pelos atendimentos presenciais, porque era fundamental, até não tinha nem como, né, se fazer... Nem tem como fazer através de mídia, através de online, lá, né? Tudo isso. Então, uma ação especial. São ações que dão continuidade. O Conselho também está trazendo, e estudiosos de universidades também estão trazendo a questão da psicologia do socioambiental, para que a gente comece a perceber e as pessoas cada vez mais percebam que elas são pertencentes àquele ambiente. Perfeito. E aquela dor pertence a elas também. E antes que as pessoas digam, mas é uma situação especial que o governo, que todo mundo levou assistência para lá. Eu estou aqui vivenciando uma situação de vulnerabilidade há muitos anos, ninguém olha para cá. Eu acho que são coisas diferentes e que uma ação não invalida a outra. Isso. Eu acho que esperamos, né, é um desejo meu, que o Sul sirva agora, porque tivemos outras catástrofes, né, como você já citou, mas assim, que isso sirva de exemplo não só para os gestores, para as pessoas, de que isso precisa de providências sustentáveis, né? Que os profissionais de saúde também, muitos deles perderam suas casas, como você disse, unidades. Então assim, o meu receio é de que essa memória seja curta e que haja um empenho agora interessante, necessário. Eu aplaudo profundamente toda a assistência que está sendo levada para o Sul e que isso sirva de exemplo, que ele seja um exemplo para o Brasil e para o mundo, né? O mundo já vivenciou coisas tão horríveis que o Brasil nunca chegou a vivenciar e a gente não precisa esperar passar por isso para ter essa solidariedade, Sim, essa empatia. Resiliência comunitária, né? Exato, essa resiliência comunitária. Exato. E é a gente está até Márcia, caminhando para um momento final, a gente precisaria de mais programas para discutir isso, porque isso é a nossa vida, né? A gente está colocando aqui na mesa vivências que não é do vizinho, do bairro X, da comunidade Y, é nossa. Nós, em algum momento, porque aquela pessoa que trabalha na sua casa ou na sua empresa, ou junto com você, mora numa área assim, quer dizer, todo dia você vivencia isso. Se não por empatia, por, né, solidariedade. Então, assim, como é que vocês recomendariam, a gente está nos 5 minutos finais, para os gestores, serviços de saúde ou comunidades organizadas, que conselho vocês dariam para as pessoas? Um alerta, assim, um recado que vocês poderiam dar, essa é a câmera de vocês, a câmera que poderiam dar um recado para a gente concluir hoje, não com resoluções, mas sim com dúvidas e que a gente possa ter caminhos, né? O psicólogo fala muito em caminhos, né? Sim. Bom, primeiro é fundamental, né? Olhar de fato para a saúde mental e cuidar da saúde mental. Não é um investimento caro, muito pelo contrário, entendeu? Na verdade é prevenção. Tudo isso que nós levantamos
está nos mostrando que já existe um diagnóstico. É preciso ter a coragem de enfrentá-lo e realmente trazer soluções. O Dr. Marco trouxe muita questão da prevenção. Ela é possível de ser feita na integralidade, de fato, né? Nós temos na região profissionais muito capazes. Perfeito. Né? Então, acho que fica aí a provocação. Provocação, Para que perfeito. os gestores olhem de fato, né, para o cuidado da saúde mental e não só dos transtornos mentais. A gente fala sempre muito em transtorno Que mental. serão cuidados também, Que mas há serão questões cuidados. emergenciais. E na atenção primária, ela é fundamental. Eu trabalho com os grupos. Aquela ideia de que os pacientes não vão se abrir em grupos é uma ideia extremamente preconceituosa. As pessoas têm um contrato de ética e silenciar, e elas dividem as suas dores. Precisam e ser ouvidas, né? Precisam ser ouvidas. E nós precisamos, de fato, acreditar no que já está posto. É só ter a vontade política de ser feita. Perfeito. E a gente está num ano de eleições municipais. Fica é a dica. fundamental essa dica. Doutor Marco, o que mais contribuir ainda mais para o nosso encontro aqui? Saúde UAN, sempre atento aos temas né, de momento. Primeiro agradecer do convite, fez aqui, aprendi muito com a Dorian, com você, Márcia. Imagina. Com você eu já aprendi durante a vida toda, né? Nós, né? Então foi uma troca. Mas Aqui foi uma a troca. única troca coisa que eu muito posso boa. falar é a Dorian, talvez vai pensar o que eu vou falar. E eu falo para os gestores, porque eu fui gestor, né? Sim, Principalmente. As pessoas não conseguem mudar as outras. Elas conseguem, sim, mudar de dentro para fora. Dorian até falou de dentro para fora. Existem ferramentas que a gente pode auxiliar o outro a mudar também, mas de dentro para fora. Você não consegue, com seus conceitos, mudar a pessoa, se ela não estiver aberta para essa mudança. Então, para os gestores, você pediu para falar para os gestores, eles precisam acordar todos os dias pensando o seguinte: olha, hoje é quinta, eu hoje estou sendo melhor do que quarta. E amanhã, quando ele acordar, ele pensar: nossa, foi quarta e eu preciso ser melhor hoje na sexta. E assim o ser humano vão se passando anos e anos, e para mim passaram 60 anos. E aí você vê que não é dinheiro, que não é coisa, que a coisa mais importante que tem é o ser humano. E quando se tem um desastre, quando se tem alguma coisa assim, a perda de vidas humanas, ou de vidas de animais, de coisas que você gosta, ela é muito dolorida. E você consegue, sim, alcançar as pessoas, mas de dentro para fora, não de fora para dentro. Então não existe forma de bolo para mudar as pessoas. Não, porque a população tem que ser assim, as coisas. Não, a gente tem que chegar dentro da pessoa. Então eu acho que os gestores tinham que fazer isso, né? Você tem chefes e tem líderes, né? E você, palavras, você falou em política agora, palavras, você consegue convencer as pessoas, mas exemplo, você arrasta multidões. Perfeito. Tá bom? Perfeito. O que eu queria encerrar também dizendo é que quando a gente escuta uma situação dramática, a gente pensa assim: eu não teria condições de reagir assim, eu acho que eu não saberia o que fazer. E é uma coisa tão intrínseca que, assim, no momento em que a gente é desafiado, pode ser um cachorro correndo atrás de você latindo, você se dispara. Não dá para você ficar pensando, analisando. Então, eu acho que a gente tem uma coisa dentro da gente de força que, às vezes, a gente não percebe até ser desafiado por uma situação. Com certeza. Então, eu acho que a gente tem que acreditar um pouco mais na nossa força, na nossa potência, para superar esse, e não ficaremos só nisso, teremos outros inúmeros situações, desafios, perfeito. Então é isso. Eu quero muitíssimo agradecer vocês Eu que dois, te agradeço, fazer essa Márcia, corrente boa aqui. doutor. Muito obrigada. Que Vou agradecer minha vida toda a vocês, viu? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos. Vamos brindar com saúde, que é Com vida. saúde.